Senhoras e senhores, iniciando mais um episódio da websérie Mentes Brilhantes mais RS. O nosso convidado de hoje, uma voz forte do Rio Grande do Sul, em Brasília, iniciou como vereador na cidade de Dois Irmãos e hoje ele vai compartilhar um pouco mais de quem é essa pessoa que está por trás de toda essa estrutura, essa potência de voz, de decisão, de opinião lá em Brasília, que tão bem representa o nosso estado do Rio Grande do Sul. Prazer te receber, Marcel Van Hatten. Imagina, prazer é meu estar aqui mais uma vez contigo, Márcio. Obrigado pelo convite. É um prazer compartilhar um pouco mais da minha história com quem nos acompanha. O papo aqui, Marcel, da proposta, junto com a PUC, com Mentes Brilhantes, é conhecer um pouco mais essa estrutura de quem é a pessoa que está colocando o nome à disposição agora, né, como pré-candidato para o Senado, mas tu tem uma longa trajetória já na política. Mas antes de entrar nisso, Sim. O Marcel, ainda criança, jovem, quando que despertou isso, né, essa vontade da política na tua vida? Como é que isso apareceu? Eu fui uma criança, um jovem com muitos sonhos diferentes, assim, desde trabalhar como jornalista, que foi uma coisa que eu fiz no início, inclusive, da minha carreira profissional, até ser músico, toco violino. Então, assim, só para dar dois exemplos de coisas muito diferentes entre si, que eu pensei em fazer, sempre fui muito sonhador, mas não imaginava que seria a política a escolha. Apesar de, agora olhando para trás, perceber que muitas coisas que me incomodavam justamente na vida dos meus pais, empreendedores, um pai engenheiro civil, mãe arquiteto, os dois filhos de pastores da igreja luterana, então quer dizer, uma criação de valores muito forte. Muito bem fundamentados, muito né, bem Marcel? fundamentados, os dois, né? E muito do que me incomodava quando era criança, quando era adolescente, era em virtude da interferência do Estado na vida da nossa família, no fundo. Entendi. Claro, Entendi. porque o ganha-pão dos meus pais depende, como de todo mundo no Brasil, né? Depende muito, em larga medida, do que o Estado faz ou deixa de fazer. É burocracia, é autoimposto. No caso de quem acaba conseguindo um contrato com o poder público, que foi o caso do meu pai, com uma pequena construtora, pode ser a falta de pagamento do poder público e aí acabar simplesmente não conseguindo continuar com o seu negócio por causa desse descumprimento de contrato. Então, Que acontece muito, né, que Marcel? acontece infelizmente muito ainda. As pessoas às vezes comentam assim, pô, por que para a prefeitura ou para o governo é tudo muito mais caro, né? Porque no Brasil a gente tem a cultura de demorar para receber quando recebe. Tudo muito mais caro. Isso quando não é superfaturado, que a gente está entrando numa outra seara, que é a seara de quem faz negócio com o Estado para benefício próprio, que é uma coisa que meu pai também nunca aceitou, jamais aceitaria fazer. Então você chega num ponto em que se você não for sócio do governo até certo ponto, ou dos políticos que estão ali, você não vai ter sucesso nos seus negócios. E isso ali me machucou muito, né, como criança, porque como os pais trabalhavam na mesma área e inclusive tinham projetos que tocavam em conjunto, obviamente que na mesa do café da manhã, do jantar, Isso era discutido. do almoço, eram discutidos esses assuntos. E que idade tu tinha nessa eu época que tu começou a perceber isso? Com certeza ali entre meus 8 e 12 anos de idade foi onde pegou mais forte essa questão toda. Sim. Né? E depois, no colégio Pio XII, que eu estudei os 2 últimos anos de ensino médio, eu fiz 10 de setembro, que é Escola Pública Estadual de Dois Irmãos, todo o meu ensino fundamental. O primeiro ano do ensino médio eu fiz em Dois Irmãos, também Escola Pública Estadual Afonso Wolff, e depois os últimos 2 eu fiz no Colégio Marista Pio XII, em Novo Hamburgo. E nesses 2 últimos anos foi que eu despertei para a questão mais de representação estudantil, no caso, mas que no fundo acaba sendo também uma atividade política, né? E eu tive no passado também experiência, fui muitas vezes líder de turma na escola, mas uma coisa é você ser líder de uma turma e outra é você virar vice-presidente, que foi o que aconteceu comigo, de um grêmio estudantil de uma escola com mais de uma 2 referência mil alunos. Toda a né? região. E aí, de uma escola que é referência exatamente toda uma região. E isso aconteceu porque despertei realmente ali para uma representação estudantil, para buscar melhoria para os colegas, para os estudantes, e acabei me envolvendo, e sem dúvida esse foi o primeiro passo, digamos assim, de representação mesmo,
que eu dei na minha vida e que depois levou a outros passos, né? Concorrer a vereador na cidade de Dois Irmãos, depois deputado estadual, deputado federal. E Uma cidade que hoje está linda, né? Dois é Irmãos é uma cidade maravilhosa. que virou referência em gastronomia. As pessoas vão hoje para Dois Irmãos, né? Para passar o Exatamente. dia e tal. E tem o Natal dos Anjos, que é um Natal assim maravilhoso, já começa ali no início de novembro, né? E tem atraído muitos turistas, até depois do Natal de Gramado, que em termos de volume Uhum. de visita é hors concurso, né? Vem gente de todo o Brasil, gente de outras partes do mundo. Dois Irmãos hoje virou referência realmente no Natal, inclusive o Natal bem comunitário, né? Voluntário, tem muitos voluntários que ajudam na confecção de toda a parte da iluminação, do tapete vermelho que é colocado Claro, todos os anos sobre as sim. E o legal é calçadas, que né? o Natal de Gramado é muito pro turista, né? E o Gramado, Exatamente. o Natal de Dois Irmãos eu percebo que é para a comunidade, São né? propostas diferentes, né? Até porque Gramado é uma cidade que atrai turistas com uma condição financeira mais alta, enquanto Dois Irmãos é uma cidade que atrai muita gente que ali nas cidades ao redor, agora vem gente de todo o estado, até de outras partes do Brasil, né? Mas que querem experimentar essa questão de, né, caminhar numa cidade iluminada, ver uma árvore de Natal, que foi tornada inclusive a árvore símbolo do Natal do Rio Grande do Sul. Então é uma cidade muito aconchegante, acolhedora, não só no período do Natal, mas o Natal virou uma referência. E claro, as festas alemãs, em particular o Kerb de São Miguel, esse aí é Sim, também tradicionalista. tradicional e E tu muito vai bastante aí na Dois famoso. Irmãos? Como é que é a Dois tua Irmãos, por exemplo, ligação? não tem feriado de carnaval, mas tem o feriado de Kerb. Então lá, carnaval, você vai chegar terça-feira de carnaval, na cidade tá todo mundo trabalhando, cidade que, aliás, muitas outras cidades no Rio Grande do Sul são assim, mas Dois Irmãos tem essa característica, até porque o nosso feriado é celebrado no dia 29 de setembro, que faz referência à chegada dos imigrantes alemães em 1829 na cidade de Dois Irmãos, né? 1824 São Leopoldo, 1829 Dois Irmãos. O 25 de julho também é feriado em Dois Irmãos. 25 de julho não é feriado em Dois Irmãos, Não. é a festa do Colônia e do Motorista, Essa não pega lá. ela não é lá, Dois Irmãos faz no dia 29 de setembro. E qual a tua ligação hoje com Dois Irmãos? Tu ainda frequenta bastante? Claro A que família sim, tá claro que ali, sim. as raízes? Agora, só por uma questão mais de proximidade eleitoral, até pela facilidade com o aeroporto de Porto Alegre, muito a Brasília e tal, tô mais em Porto Alegre mesmo, mas continuo com apartamento em Dois Irmãos, eu tenho uma satisfação muito grande de poder visitar a cidade, né? E tenho dois irmãos que estão morando lá, inclusive, em Dois Irmãos, somos 5 irmãos, mas Sim. dois dos meus irmãos moram na cidade, e eu frequento muito porque é a minha cidade, eu gosto, e realmente é uma cidade muito agradável. Sim. Marcel, e essa representatividade tua em Brasília, assim, essa voz forte, potente, né, com uma posição firme, ela vem de onde? Assim, isso foi formando ao longo do tempo, ou tu percebe que a partir de um momento virou essa chave e tu pensou, não, eu preciso, além de ter, né, esse cargo político, me posicionar cada vez com mais pressão, Claro. né, com maior volume, representando o que as pessoas pensam? Acho que são vários fatores. Eu tenho isso muito também de casa, de criação. Afinal de contas, meu pai é holandês, nascido na Holanda. Minha mãe é de ascendência alemã. Eu costumo dizer que sou 50% holandês, 50% alemão, 100% gaúcho brasileiro, né? Para não deixar nenhuma dúvida. Mas essa ascendência, principalmente da parte holandesa, que é um povo muito direto, né? Muito sincero, não tem meias palavras. Tu tem uma formação na Holanda, né? Tem uma formação depois na Holanda, legal. que eu fiz eu fiz um mestrado em ciência política e fiz uma segunda formação em jornalismo. E aí que eu ia chegar. A formação na Holanda, a vida na Holanda foi o que me fez despertar para colocar na prática essa vontade de dizer as coisas mesmo como elas são. Antes, não é que antes eu não fazia, tinha sido vereador já, sempre fui bastante expressivo, né, na hora de falar, mas quando eu fui para a Holanda, quando eu estudei lá, depois de um ano na Dinamarca, e ao mesmo tempo a situação política no Brasil estava se deteriorando muito, né, Dilma reeleita e pouco antes da reeleição dela ainda, Operação Lava Jato, corrupção, desvios, uma indignação muito grande. Eu, para ser bem sincero, enquanto estava vivendo no exterior, nem imaginava que eu ia voltar para a política no Brasil. Não achei que isso fosse acontecer. Eu estava começando a empreender lá, inclusive.
tinha uma empresa de consultoria na área de relações internacionais e comunicação. Então, claro, iniciando o trabalho, tinha trabalhado no governo holandês também, então fiz muita coisa lá, estava começando a criar vínculos e raízes, e aí é toda aquela história de manifestações de junho de 2013, a turma indo para a rua. A primeira era uma questão muito restrita de uma indignação de um povo radical de esquerda e passou a ser algo disseminado em toda a sociedade. Copa do Mundo de 2014 a ser realizada no Brasil. Então, tudo isso foi se juntando, e numa das viagens que eu fiz para o Brasil em 2013, no meio justamente do curso de jornalismo que eu estava fazendo lá, eu comecei a observar e me aconselhar com amigos que disseram que, olha, talvez seja o momento de você voltar. Eu disse, eu volto, concorro de novo a deputado estadual, porque eu já tinha concorrido 2 vezes, e não foram eleições fáceis para ser deputado estadual. Naquela época, ainda mais ou menos assim, eram necessários 35 mil votos. Eu tinha recebido 11 em 2006, 14 em 2010, era 2014, eu pensei, bom, vou de novo, vou insistir, não vai Sim. ser fácil chegar nos 35 mil, mas eu não vou deixar de falar o que eu penso. Sim. E aí entra esse ponto de inflexão, que Boa. você perguntou. Não vou deixar de falar o que eu penso, porque acho que isso é ser honesto comigo e com o meu eleitor. Sim. E segundo, porque hoje está mais fácil fazer isso, porque a gente não depende de intermediário. Hoje eu me refiro lá a 2014, porque as redes sociais começavam a funcionar como Uma plataforma de uma comunicação, plataforma né? de comunicação direta Sim, do candidato com o eleitor. sim. Antes disso, era mais o santinho, bater de porta em porta, mas para você chegar longe, só os meios de comunicação tradicionais. A tua voz ficou amplificada a partir Ficou daquilo amplificada, ali. como hoje nós vemos que hoje a campanha quase toda, claro, tem horário eleitoral ainda na TV, tem entrevistas em rádio e tal, mas o candidato que não tem rede social não adianta nem se apresentar, né? Naquela época era o contrário. Eu lembro que em 2015, quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, eu contratei o videomaker que nos tinha ajudado na campanha para ser meu assessor. O nosso gabinete era o único que tinha um videomaker. Hoje você não encontra um gabinete de deputado Sim, que não tem um que não videomaker. tem. Então, foi uma mudança muito grande de paradigma, porque até tinha que me defender no início. Tinha gente achando, poxa, mas como é que o cara tem um videomaker no gabinete, né? E a gente dizia, não, o meu mandato foi construído numa campanha de transparência e de valores sólidos que a gente levou ao público, ele precisa continuar sendo assim agora aqui na Assembleia Legislativa. Sim. E o que para ti, Marcelo, desses pilares todos que tu traz, assim, da infância, da família, o que é inegociável para o Marcelo? É preciso ter honestidade de caráter na política, é preciso ser franco, não pode passar a pessoa para trás, tem que ter não pode usar o que não é teu, sabe? O recurso público está lá para ser usado com parcimônia, ninguém está lá, seja na Assembleia ou na Câmara dos Deputados, para usar a estrutura que está à disposição de um deputado para benefício próprio. Ela está ali para exercício do mandato e por isso não é propriedade minha, para estar gastando tudo. Acho que isso é um pilar muito importante. Tanto é que faz 7 anos, agora estou no 8º, 7 anos, eu sou o deputado federal mais econômico do estado do Rio Grande do Sul, né? E mesmo assim isso não significa que eu faça menos que os outros, muito antes pelo contrário, faço talvez com mais eficiência, utilizo os recursos que estão à disposição lá, de acordo com aquilo que é necessário. Agora, voltando à questão do caráter, a questão da ética, ela é indispensável, né? Você não pode estar defendendo uma coisa e ser incoerente, então, na hora de votar. Infelizmente eu vejo muito isso, e eu sei que é difícil. Tem gente que está ali no plenário da Câmara e tem dificuldade de votar um determinado projeto, mesmo tendo convicção de que aquela ideia é a correta, tem dificuldade de votar a favor daquele projeto, porque o eleitorado daqui a pouco não vai gostar, ou vice-versa. Não quer votar contra um projeto porque politicamente não vai se reeleger depois. Mas não foi para isso que você foi eleito. Você foi eleito justamente para representar aquelas ideias. A coerência, né? E a coerência, portanto, também é inegociável. Sim. E algum dia, assim, da tua infância ou da tua adolescência, né, quando tu começou já a trabalhar nos grêmios estudantis e tudo mais, tu chegou a ter essa ideia de projeção do Marcelo, possível agora senador, hoje deputado federal? Tu já visualizava isso? Não? Acho que as outras pessoas viam mais do que eu. Eu, quando fui do Grêmio Estudantil, não pensava. Inclusive, eu comecei a minha trajetória profissional. Primeiro, eu trabalhei 1 ano no escritório dos meus pais.
né? E foi um ano, tinha 14 anos de idade, não eram eles os meus chefes, digamos assim, que eles tinham um sócio. E até foi bom, porque às vezes é meio conflituosa a relação com pais no ambiente de trabalho. Não foi meu caso, mas de qualquer maneira, foi um sócio que era de fato meu chefe, meu patrão. E ali eu trabalhei durante um ano como desenhista, coisa que hoje os estudantes de arquitetura já não conhecem mais, a não ser quase como peça de museu, ou utilizar, sim. né? Hoje é tudo no computador, e naquela época o ano era de transição. Então eu aprendi a fazer tudo que dissesse respeito à arquitetura e engenharia no quesito desenho. Mas depois disso, eu comecei como entregador de jornal na cidade, com 15 anos de idade, então eu entregava o jornal nas residências, e passei a repórter depois de uma viagem internacional que eu fiz com um colégio. De fora eu estava mandando alguns artigos jornalísticos que eu fazia para o editor, ele gostou, e na minha volta me contratou como repórter. E foi aí que começou a despertar meu interesse maior assim, em participar mesmo da política, mesmo que assim, antes tivesse toda aquela conversa, né, que eu fiz agora há pouco sobre, né, os pais falando do problema do governo, aquilo foi mais era uma dor que tu tinha. Era uma dor, foi se somando, digamos assim, no meu subconsciente, mas a vontade de participar mesmo com certeza se deu quando eu era repórter do Jornal da Cidade, e repórter do Jornal da Cidade não decide muito o que vai fazer, né? Um dia tá num supermercado fazendo matéria sobre inflação dos produtos, no outro dia está na delegacia de polícia olhando os boletins de ocorrência, e talvez naquela mesma noite vai estar na Câmara de Vereadores cobrindo a política local. E eu acabei gostando de fazer a cobertura da Câmara de Vereadores no jornal e me vendo na posição talvez de um daqueles vereadores, na condição de poder ajudar a comunidade local e até incentivar outras pessoas jovens a participar da política. Sim. Na época eu tinha 18 anos de idade, 17 quando entrei no jornal como repórter, 15 como entregador de jornal, 17 como repórter, 18 como candidato a vereador. E aí, obviamente, não estava mais no jornal. Eu sempre tive essa visão muito clara, né? Jornalista, para poder participar da política, precisa deixar a redação de um jornal, porque você precisa ter a independência para ser jornalista, pelo menos, né? Assim eu entendo. E aí eu concorri a vereador, visitei as casas da cidade praticamente, assim, não digo todas, mas grande parte. Eu estudava aqui na URGS, em Porto Alegre, durante o dia, fazia relações internacionais, saía na metade da tarde, pegava o ônibus, o Wendling, e ia descendo no fim do dia, cada vez uma parada mais adiante, né, para ir cobrindo as casas, primeiro na beira da BR-116, que passa por Dois Irmãos, depois, obviamente, nos fins de semana, os bairros, mas um resumo. Eu visitei muitas casas da cidade, digamos 60%, 70% com certeza, e conquistei uma vaga na Câmara de Vereadores, uma eleição bem disputada lá, e fui eleito com 18 anos de idade, fui bastante jovem. Sim. E na Câmara dos Deputados, Marcelo, assim, se a gente for pegar toda a tua trajetória, qual foi a tua maior entrega, assim, o grande legado do Marcelo enquanto deputado federal? Tem muitas coisas que a gente poderia falar sobre projetos de lei, emendas, muitas que a gente aprovou, ainda recentemente uma muito importante, eu acho, pelo menos do ponto de vista moral, né, preso não poder votar mais, é um absurdo, né, um preso, o cara está preso provisório e está podendo votar, né, mas assim, eu acho que uma coisa que inspira as pessoas é você não ter receio de dizer uma coisa, independentemente de quem está sentado numa cadeira lá do presidente. Sabe o que eu escuto muito na rua, e a gente tem esse trânsito, pode falar sobre isso, que a tua voz, a tua fala representa muitas pessoas que não têm essa voz, né? Eu acho que é um pouco disso, né? E se você for prestar atenção na trajetória, como ela começou, quando eu voltei da Holanda, ou da Europa, estava na Holanda, Dinamarca, enfim, e decido ser candidato a deputado estadual, o slogan de campanha foi "Somos nós com uma voz". E isso se manteve ao longo de todo esse tempo, porque hoje a minha voz talvez seja mais vinculada a esses temas, né, de coragem, de buscar um enfrentamento que muitos talvez não fariam, às vezes não é por falta de coragem, mas é porque tem algum interesse por trás, ou porque não quer se incomodar. Às vezes a pessoa até tem coragem, mas às vezes até tem que ter mais coragem para fazer coisas que não devia do que encarar a situação e falar aquilo que deve. Mas naquela época, o Somos Nós com uma voz, além de poder ter essa denotação também
da Coragem, dizia muito sobre o fato de a direita não estar representada na política, ou de não ter uma voz que representasse esses valores que hoje estão representados por tantos, né? Quando eu concorri a deputado estadual em 2014, praticamente não havia esse movimento de direita. O próprio fenômeno do Bolsonaro Sim. e o bolsonarismo foi surgindo com as manifestações ali do impeachment da Dilma. Não é que o Bolsonaro não existia antes, ele era deputado federal já Sim. há no mínimo uma década e meia, uma coisa assim, terminou com 28, 29 anos de deputado. Mas esse fenômeno do crescimento dele Sim. aconteceu com o impeachment da Dilma. E por que aconteceu também? Pelo mesmo motivo que aconteceu o meu, rede social, né? Se quebrou uma barreira que existia antes e naquela época, quando eu concorri, então, em 2014, eu lembro que, pelo menos nas estatísticas sobre quem tinha mais influência digital, porque começaram essas primeiras estatísticas lá atrás, os mais competitivos no Brasil éramos apenas 3 na direita. Eu, Paulo Eduardo Martins, do estado do Paraná, e o Renato Batista, que era conhecido como raio privatizador do estado de São Paulo. Então não tinha muito parâmetro naquela época, não tinha muita concorrência sequer. A gente desbravou isso aí, né? Foi cortando o mato a facão, como se diz. Isso significa que não tinha políticos de direita antes? Claro que tinha. Agora, por exemplo, Roberto Campos, que é um dos poucos que a gente consegue lembrar. Quem é um político de direita aí, início dos anos 90, né, liberal, Sim. defensor do livre mercado, não tinha problema em defender direito de propriedade, relações de trabalho no capitalismo e tal. Que já tinha uma posição firme, Campos, né? Roberto Campos, uma posição firme, né, que é avô do Roberto Campos Neto, que depois foi presidente do Banco Central no governo Bolsonaro. Só que assim, ele é uma das poucas vozes e ele era muito articulado, tinha lucidez para falar e acabava tendo espaço na imprensa para poder colocar alguém. Mas de resto, se você fosse de direita antes da ascensão na internet, você tinha que fazer de conta que era de esquerda ou esconder que você é de direita e ser bem meio que isentão, você tem algum espaço na mídia. E isso é uma questão histórica no Brasil. Basta ver aí os trabalhos acadêmicos feitos, tem um da Universidade Federal de Santa Catarina sobre o número de jornalistas de esquerda no Brasil, e você vai ver lá que de esquerda e centro-esquerda, mais de 70% de jornalistas são. De direita, se eu não me engano, a última pesquisa deu 5, 6%. Né? Daí tem os que se declaram neutros, de extrema esquerda também é um número menor que 10%, e extrema direita acho que deu 1% na última entrevista. Então, assim, tirando os extremos fora, só comparando direita e esquerda, você tem, assim, 70 e tantos por cento de jornalistas de esquerda versus menos de 10 de direita. Então, você tem uma disparidade muito grande, que é histórica no Brasil, nas salas de redação e nos jornais e nas televisões, que foi desafiada pela internet. E o desafio agora é justamente, depois desses anos aí de grande ascensão na internet, é vencer a grande censura que está sendo imposta, porque quando o poder se vê desafiado, e eu não falo só o poder da grande mídia, de quem detinha esse monopólio, e começou a ser, em alguns casos, até desmascarado, porque quando você tem poder demais, infelizmente vem a tentação também de utilizar ele de uma forma errada. Sim. E tinha muito meio de comunicação, ainda tem, que utilizou de uma forma errada. Acusam os outros de fake news, mas eles que escondiam muita verdade que precisava ser dita. E aí, quando se vê que a rede social se tornou tão grande que ela é inevitável, para conter só na base da força, Sim. só na base da perseguição, só na base da censura. E é por isso que nós estamos vivendo esse momento tão sombrio hoje no Brasil, porque tem uma tensão aí. Tem. Eu disse ontem, mas na verdade foi nessa madrugada, o lançamento da minha vaquinha para a candidatura ao Senado. E aí, no final, chamei todos os pré-candidatos do Novo que estavam lá, e nós temos mais, mas os que estavam lá já eram mais de 20, quase 30 pré-candidatos. Eu disse, quando eu concorri, estava sozinho. Hoje nós temos esses tantos aqui concorrendo a deputado estadual, a deputado federal nessa próxima eleição. O que isso significa? Que a reação de quem nos persegue é proporcional ao nosso tamanho. Ao crescimento que vem acontecendo. Claro, então não quer dizer a gente fica assim decepcionado, deprimido, até porque quem tem ética, quem é honesto, fica ainda mais indignado com tudo que está acontecendo no país e a forma como o poder nos combate, o sistema nos combate
ilegalmente, inconstitucionalmente, com força bruta mesmo, com prisão, com arbitrariedade, a gente tem que lembrar que se eles estão fazendo isso dessa forma é porque eles não estão encontrando outras maneiras senão pela força, e a gente tem que resistir. Muito bom. Como que tu define o sistema? Eu te pergunto porque várias vezes eu já ouvi falar, e aí nos corredores, né, que o sistema tirou o Lula da prisão porque ele era o único a poder competir numa eleição na urna com o Bolsonaro, mas como que na tua cabeça tu define o sistema para que as pessoas consigam entender, difícil, né, o que é o sistema? O sistema é aquele monstro do Lago Ness, né, que ninguém nunca consegue encontrar, porque e é uma lenda, um mito, né, o tal do monstro do Lago Ness. Ele é um organismo vivo, na verdade, né, que difícil, ele vai exatamente. E meio escondido, sorrateiro, né, todo mundo diz que ele existe, mas ninguém sabe definir ele corretamente. Mas a verdade é que, assim, se a gente for pensar em sistema de uma forma muito simplificada, ele engloba todas aquelas pessoas que estão no poder pela busca do poder em si, tem como finalidade o poder, e não o poder fazer algo por alguém. Transformador. Um poder transformador, um poder que seja utilizado pela sociedade. Ou seja, se tiver que escolher entre fazer uma coisa que é boa para todos, mas pode ser ruim para você, ou uma coisa que é boa para você, mas é ruim para os demais, quem está nesse sistema, né, definido dessa forma, vai optar por fazer a coisa que é boa para si, mesmo que custe para a sociedade. Próprio, independentemente de qual seja a repercussão disso ou o impacto. E esse sistema, ou essas pessoas que estão nessa casta, podem ser ideologicamente orientadas, né, porque tem uma ideologia que vive dessa defesa do Estado, né, uma ideologia, digamos assim, com fundamentação filosófica, teórica, que está no campo majoritariamente, obviamente, da esquerda, né, que tem no marxismo a principal fonte, tem outros autores que poderiam ser citados, mas é o que é mais popularmente conhecido, é o mais emblemático, né, que trata da ditadura do proletariado, né, que os proletários teriam de se revoltar. E é engraçado porque eles falam tanto em democracia, os marxistas, mas eles defendem como finalidade da sua revolução uma ditadura, que é a do proletariado. E mais, eles não são contra a existência de uma elite, porque o que a gente vê é que eles querem substituir a elite existente por eles mesmos. E aí dizem que no futuro o trabalhador vai governar, mas esse futuro nunca chega, né? A União Soviética sempre foi governada por uma elite, a China é governada por uma elite, Cuba é governada por uma elite, Coreia do Norte, né? Venezuela, agora o Maduro está preso lá, mas continua uma casta ali. Então, você tem uma parte desse sistema, né, que vive do Estado ideologicamente orientado, mas tem outra parte desse sistema que é orientado simplesmente pelo ganho financeiro, pelo ganho direto, que não está muito aí para a ideologia, né? E eu acho que, assim, cada uma delas tem a sua forma de combate. A parte teórica, a parte ideológica, se combate principalmente com melhores ideias, né? E aí, mais na juventude, porque quem já está lá, quem já está há muitos anos com a cara, é muito difícil mudar, né? Por isso que a importância da nossa formação intelectual nas universidades, nos colégios, né, palestras, etc, etc, etc. Já essa outra elite que vive do Estado, para fins muito próprios, a batalha ela é muito mais no campo realmente da política do dia a dia. E esse campo da batalha da política do dia a dia tem de ser enfrentado por um outro grupo que é contra a concentração de poder na mão do Estado. Que aí entra esse grupo liberal, que pode ser as duas coisas, né? O liberal pode ser, e normalmente ele é as duas coisas juntas, um combatente na área teórica, né? Então nós temos muita gente no meio liberal que está aí agora escrevendo livros, dando aulas, etc. E muita gente que está entrando no campo político, assim como a esquerda também, tem gente que vive da parte ideológica, mas está na política, e ao mesmo tempo, por exemplo, na academia. Então, eu diria isso, assim, que o sistema ele é feito por pessoas que estão ali para sugar do Estado, na verdade, né? E aí entra aquela frase, né, que o Estado é a grande ficção em que todos acham que conseguem viver às custas de todos, quando na verdade se não tiver ninguém para trabalhar, ninguém para produzir, ninguém para empreender, não vai ter
formação de riqueza e não vai ter, portanto, sustentação. E é por isso que todos esses regimes baseados no poder estatal acabam cedo ou tarde ruins. Sim. E tu acredita que o Lula foi solto por conta de uma ação do sistema? Sem dúvida, porque ele... Aí é interessante porque toda essa história de Lula e Bolsonaro ainda vai render muitos capítulos da história do Brasil no futuro. Mas o que a gente Tu acha que consegue essa polarização enxergar, continuou ainda por muito tempo? ela sempre existiu, na minha opinião. No Brasil, que ela era muito mascarada em muitos outros países, porque nós tínhamos uma hegemonia grande da esquerda. Sim. De novo, voltando àquilo Sim, que eu o teu falei movimento de da fortalecer a comunicação. direita. Sim. Exato, toda a questão da direita ela foi começando a surgir justamente... De novo, não é que não tinha pessoas de direita na sociedade brasileira. Quantas famílias a gente sabe que sempre foram conservadoras, sempre tiveram... Sim. O Brasil é uma nação majoritariamente conservadora, católica, religiosa. Tem pessoas que são religiosas, são de esquerda? Tem, mas a maioria da população mais conservadora, mais religiosa, é de direita. Então, nós sabemos que isso já existia no passado, mas a diferença é que o monopólio que a esquerda detinha sobre meios de comunicação, sobre a comunicação política, se deteriorou nos últimos 10, 15 anos. E uma grande liderança agora, também, né, Marcelo? E a grande o Lula liderança, sempre foi um exatamente. grande líder, é um cara que é extremamente comunicador, né? Ele cativa, ele tem esse poder de persuasão, né? E talvez faltava isso na direita. E o Bolsonaro simbolizou isso depois na direita, né? Então, assim, quando ele chega na direita e consegue catalisar esse sentimento de revolta da população, ele se torna um líder que a direita brasileira não tinha, né? Com todas as suas idiosincrasias, suas características, o Bolsonaro movimentava multidões. Tanto é assim que ele sofreu todo esse processo, que qualquer estudante de primeiro ano de direito consegue ver de forma muito clara. Absurdo. Sim. É só comparar o do Lula com o do Bolsonaro. Por que o Lula teve 3 instâncias para um crime de corrupção e o Bolsonaro foi julgado direto na Suprema Corte por uma corte de ministros majoritariamente composta por ministros indicados pelo seu adversário? Né? E você fala em qualquer país do mundo um troço desse, não precisa refletir muito sobre isso. Né? Então, o que aconteceu? Sim, o Bolsonaro ele assume a presidência, mas eu não digo que só ele era uma ameaça ao sistema, eu digo que ele simbolizava essa aliança. Ele simbolizava muito isso, até porque, por exemplo, o movimento da Lava Jato é um movimento absolutamente orgânico da sociedade brasileira. Foi depois que o Moro foi ser ministro do Bolsonaro. Olhando em retrospectiva, na minha opinião, foi um erro. Não deveria ter sido ministro Bolsonaro, porque ele acabou dando... politizando, né? Politizou, e muita gente que na esquerda, que usava a narrativa, que era falsa, de que ele fazia isso para beneficiar o Bolsonaro, quando ele assume um cargo no governo Bolsonaro, diz, tá vendo? Eu dizia que ele estava lá. Eu sabia. Né? E aí isso... Mas assim, onde eu quero chegar quanto à questão da Lava Jato? A Lava Jato, principalmente para mim, que participei aí, e todos aqueles que participaram desses movimentos orgânicos, levaram tantas pessoas às ruas aqui em Porto Alegre, no Brasil todo, era algo que não era associado diretamente ao Bolsonaro. Então, o Bolsonaro era uma coisa, era um movimento político conservador de direita, da revolta e tal. A Operação Lava Jato era a busca por justiça, por passar o Brasil a limpo, né? As duas coisas se juntaram, né, no processo eleitoral de 2018 com a vitória do Bolsonaro. Mas quando a gente percebe, olhando para trás, né, como essa operação ela foi chegando onde ela não poderia ter chegado, quando a gente olha para trás como o inquérito das fake news foi aberto, eu não digo que não poderia ter chegado por contra a minha vontade. Para mim, deveria ter até hoje a Operação Lava Jato, sabe? Só que quando chega nos ministros do STF, quando chega no Dias Toffoli, com amigo do meu pai, aí foi longe demais. A turma disse, isso é fake news. E aí o Bolsonaro, como simboliza isso, eles misturaram as coisas, o Moro estava no governo, eu estou simplificando muito a história, mas como as coisas se misturaram muito e ele era o grande espantalho segurado pela esquerda, porque isso é inegável, como a esquerda fez uma estratégia de desconstrução, de desumanização, de transformar o Bolsonaro numa coisa assim, num espantalho mesmo, como se diz até na literatura acadêmica. E aí vem, né, o fascista, isso tudo e aquilo, né? exato. Genocida, né, assim...
Hoje você não pode chamar o cara que é ladrão de ladrão, né? Mas genocida, fascista, essas coisas, não tinha problema nenhum falar. E nem sabe o que é, né? As pessoas que falam muitas vezes não sabem nem qual é o Não sabe nem o que é. E ladrão, todo mundo sabe o que é. Então, quer dizer, é um duplo padrão absurdo, mas também revelador do que aconteceu com a figura do Bolsonaro, né? Não que ele não tenha mesmo admitido que em alguns momentos ele contribuiu. Depois, lá no segundo turno, ele fez um vídeo pedindo desculpa por excesso que ele teve na pandemia, reconheceu que ele falou coisas que não deveria ter falado, mas eles exageravam de um jeito a tentar destruir tudo que estivesse em torno dele, inclusive as medidas de combate à corrupção, as medidas antissistema. Porque se você for comparar o que aconteceu no governo Bolsonaro com o que aconteceu no governo Lula, não tem nem graça. É escândalo de corrupção, roubo de aposentados, estatais todas quebradas, prejuízos enormes agora no governo Lula. Então, compara isso com o que era do governo Bolsonaro, que foi um governo que passou assim... Pandemia ainda, né? Com pandemia ainda, tá outro foco de corrupção que daí ia lá e debelava e combatia a corrupção. E a diferença é que num governo, quando aparecia, iam lá para combater, e que bom que a mídia estava em cima, tem que estar em cima mesmo. E no outro governo, não só não se combate, como a mídia passa pano. A dificuldade que nós tivemos, a CPI do INSS teve recorde de audiência nos canais do Senado da República. Nos canais oficiais aqui, TV, Senado, TV... Sabe por que teve recorde lá? Porque as pessoas só conseguiam assistir lá. A Se tivesse passado na Globo, mídia aberta na não SBT, repercutia. Não passava quase nada, fazia no máximo as coletivas. Já a CPI da Covid passava ao vivo no Jornal Nacional, né? A entrada, link todo direto, momento, né? todo momento. Muito bom. Marcel, e o maior desafio agora, enquanto pré-candidato ao Senado, né? O que muda do Marcel deputado federal para o Marcel senador? Primeira coisa que muda, o tamanho da candidatura e a abrangência do eleitorado. É uma eleição para deputado federal, por mais que tenha sido muito bem votado. Qual foi a sua votação? 349 mil votos, 256 mil votos, somando as duas eleições foram mais de 600 mil votos. Isso é muito voto. Muito voto. Isso é em torno de, somando as duas, 10% do eleitorado gaúcho. Agora, uma eleição para o Senado precisa de 30%, 40% do eleitorado gaúcho. A concorrência é menor. O deputado federal está no meio de 500, 600 candidatos. O Senado vai ter 7, 8 candidatos. Mas eu preciso me tornar muito conhecido de muita gente que não sabe ainda quem Marcel Van Hatten é. Tem muita gente que me conhece por causa da minha atuação, ou porque é de direita, ou porque é de esquerda e não gosta, tá tudo certo. Sim. Acho que é por isso mesmo que eu sou bem posicionado. Sim. Porque um lado vai gostar, o outro lado não vai gostar. Mas tem uma grande massa de pessoas que não acompanha tanto política, e a gente nem pode julgar. Tem gente que poderia acompanhar mais, mas tem gente que não gosta. Vai dizer o quê? Vai forçar a pessoa a gostar? Até acho que o voto obrigatório não deveria existir no Brasil, para mim tinha que ser facultativo, voto quem realmente quer participar do sistema de votação, mas uma outra discussão. Então, o maior desafio é esse, fazer com que o meu nome seja conhecido. A boa notícia é que, assim, estando numa candidatura agora, com concorrentes tão conhecidos, porque vários concorrentes que estão aí são conhecidos. A gente já foi candidato a prefeito, já foi ministro de Estado, sim, já fui candidato em chapa majoritária nacional. Já tem um histórico aí, sim. Eu sou deputado federal de segundo mandato, então tem uma trajetória. E mesmo assim, estando nas últimas pesquisas, ou empatado tecnicamente, ou até às vezes em primeiro, significa o quê? Que pelo menos que eu sou, pelo pouco que eu sou conhecido em comparação com os demais, eu já estou pontuando muito bem na pesquisa e com uma boa possibilidade pela frente. Mas assim, eu nunca parei de trabalhar 1 minuto, seja como deputado federal, seja em campanha eleitoral. E é por isso que hoje, coincidentemente, né, sexta-feira, 15 de maio, o dia dessa gravação, hoje nós abrimos a vaquinha para doação para pré-candidatura do Senado à 00:01. Eu chamei um evento às 21h, chamamos 10 ou 12 pessoas que são meus apoiadores já de muitos anos, desde minha primeira eleição, alguns deles, para falar num auditório para 120 convidados que foram escolhidos com base em apoios também ao longo desses anos, para lançar a vaquinha 00:01, porque eu disse, não temos 1 minuto a perder. Se a gente quer vencer essa próxima eleição, vamos cumprir todas as regras. Agora não pode ainda pedir voto, não é momento de campanha ostensiva
né, porque não tem nem número, não tem material, a lei Sim. eleitoral não permite, mas a vaquinha já pode, então vamos começar. Perfeito. E o papel do Marcel no Senado? Eu sei que existe da direita uma estratégia de eleger o maior número de senadores possível para poder ter as mudanças que a direita acredita serem importantes, né? Começar Inclusive por no essa, Supremo. então. Exatamente, vamos começar por essa. São 3 principais que eu diria, mas vamos começar por essa. Que eu acho que é, inclusive, para um momento histórico que a gente vive, a mais importante, não tem a menor dúvida. Tudo que nós estamos vendo acontecer no Supremo Tribunal Federal, perseguição, censura, interferência no poder legislativo, uma decisão monocrática de um juiz pode anular o trabalho de todos os deputados e senadores sem que os demais ministros necessariamente estejam de acordo. Denúncias de corrupção envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal, os seus familiares, tudo isso só pode ser resolvido por um poder, Senado da República. Porque de acordo com a Constituição, nós temos que seguir o que ela diz, coisas que eles também não seguem, aliás. De acordo com a Constituição, quem faz impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal é o Senado. Mais do que isso, quem sabatina as indicações feitas pelo presidente é o Senado. Então, se nós estamos com um Supremo dessa forma, é porque as indicações feitas anteriormente foram aprovadas em sabatina mal feita, de nomes que não tinham o devido conhecimento. Como é que um ex-advogado do PT, que nunca passou num concurso para juiz, é indicado para a Suprema Corte? O Senado chancela isso. Agora, pela primeira vez na história, o Jorge Messias aí foi rejeitado, desde 1894 não acontecia uma rejeição, então já é um sinal de que alguma coisa está mudando lá no Senado. Agora, para mudar de verdade, a gente vai precisar ter uma maioria que eleja um presidente do Senado que tope abrir processo de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, porque hoje, de acordo com a regra, é o presidente do Senado que decide isso. Ele tem essa caneta na mão, o que eu acho errado. Dá para tentar mudar? Lógico. Temos projetos de lei para isso? Sim. Inclusive o Zema, nosso pré-candidato a presidente, está dizendo que vai propor essa lei. Mas o problema é que só o presidente da República pode propor a ponto de ser pautado com urgência constitucional. Nós, deputados, não conseguimos aprovar uma lei se o presidente da Câmara, ou no caso dos senadores, o presidente do Senado, pautar. Então a gente está na mesma. Sim. Então tem que ter maioria do Senado. Esse é o ponto 1. Para ter maioria do Senado, nós temos que ter, dos 54 senadores que estão agora sendo renovados, 27 no mínimo, que sejam de direita, sejam alinhados. Para isso, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos que eleger também 2 senadores de direita. Por isso, a nossa pré-candidatura, que é da aliança com o Zucco, que é candidato a governador, ou pré-candidato a governador, junto com a Silvana Covatti de vice, tem o Sanderson, e nós temos como prioridade os 2 andarem sempre juntos. Cada eleitor vai poder votar em 2 senadores. Vai poder votar em 2 senadores. Vai poder votar em 2 senadores, e o segundo voto, que é considerado muitas vezes, assim, digamos assim, o mais perigoso, que ele pode não ser um tão ideológico, é um voto talvez mais desinteressado, e muita gente não vota, fica em branco, ele acaba podendo ir para um candidato menos comprometido, exatamente. Então são 2 votos, e é importantíssimo que se tenha 2 senadores alinhados. Um alinhamento. E os outros 2 pontos, para resumir muito rapidamente aqui: recuperar o protagonismo do estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul hoje é um estado que está atrasado, os números dizem isso, não sou eu que estou dizendo. Eu amo o meu estado, sou gaúcho, a paixão que nós temos pelo Rio Grande do Sul é insubstituível, não tem estado na federação em que se cante o hino, né? Primeiro que se cante o hino, ninguém canta, e com a paixão que nós cantamos ainda por cima. Mas nos outros estados não acontece isso. Não acontece. O pessoal chega aqui, quando visita, vem aqui, ou quando a gente faz um evento lá em Brasília, Rio Grande do Sul, cantamos um hino, ninguém sabe. Hino de São Paulo, hino do Paraná, Santa Catarina. Só que assim, esses estados, só para mencionar esses últimos 2, Santa Catarina e Paraná, que eram estados 20, 30 anos atrás, assim, que a gente considerava mais de passagem para ir para São Paulo, hoje são estados que nós admiramos. A gente passa a fronteira aqui, a divisa com Santa Catarina, e a gente já vê. Passou Mampituba, tu já vê a diferença. Já vê a diferença, né? Tanto do seu ponto de vista de infraestrutura, imobiliário, administração pública e privada. E o terceiro ponto é mudar o Brasil, assim. Nós precisamos ter uma nova visão de país, e o Senado é fundamental para isso. Chega de aumentar imposto, só fez aumentar imposto. A primeira redução de imposto agora que aconteceu da taxa das blusinhas, que o Lula propôs, foi claramente eleitoral, porque eles mesmos colocaram a taxa. Sim. E, em segundo lugar, se eles estão realmente interessados em ajudar o consumidor brasileiro, eles têm que reduzir também o imposto
de quem produz aqui no Brasil. Exatamente, senão eles estão de quem vende prejudicando aqui no quem, Brasil. né, eles estão Exatamente. prejudicando o que paga imposto, né? Tem que fazer igual. Então nós temos que mudar o paradigma no país, tem que ter uma visão mais aberta de novo, de liberdade de mercado, de relações sociais de trabalho melhores, trabalho mais flexível. Hoje nós continuamos vivendo numa falsa ilusão de que os trabalhadores têm direitos. O direito que o trabalhador tem é de gerar uma onerosidade que o empregador transfere para o consumidor, porque tudo que paga sobre a folha de trabalho, FGTS, que o funcionário praticamente não consegue acessar, né? Uma série de amarras no trabalho que não permitem, por exemplo, que ele trabalhe um dia de semana num emprego, 2 dias no outro. Nós precisamos mudar isso tudo para dar mais liberdade, mais dinamismo à nossa economia. Sim, Marcel, uma das maiores características que eu vejo tuas é exatamente sobre o teu poder de comunicação e posicionamento, né? Tu fala o que muitas pessoas pensam. Até onde vai o poder do Alexandre de Moraes no momento que a desometria ela é votada, aprovada e num canetaço ele desmonta isso? Eu não vejo um futuro feliz para ele. Não sei se vai ser amanhã, se vai ser daqui uma semana ou, infelizmente, talvez daqui a alguns anos. Espero que ano que vem seja resolvido isso, no máximo, com um novo Senado da República. Mas o fato é um só. Todas as pessoas com a personalidade do Alexandre de Moraes, um dia ou outro terminam mal. Porque ele não é uma pessoa que está atuando dentro dos limites realmente da lei. Ele abusa do poder, as relações que ele tem lá em Brasília, que sustentam ele, não são relações saudáveis. E quem poderia pará-lo? O Senado da República. Né? A OAB tem feito alguma coisa nesse sentido? A OAB, infelizmente, tem sido cúmplice. Aqui, vou excetuar a OAB do Rio Grande do Sul, um ou outro conselheiro federal que tem feito essa parte, mas a gente viu agora, escândalo do Banco Master, inclusive, tem pagamentos envolvendo gente graúda dentro da OAB. A OAB federal não nos deu o respaldo que a gente precisava na época dos abusos contra os advogados do 8 de janeiro. Defendem prerrogativa de advogado só quando interessa realmente para um lado do espectro político. Os advogados, aliás, os que eu tenho, porque agora eu sou obrigado a ter advogado com os processos que movem contra mim lá no Supremo, não tem acesso aos processos, são processos sigilosos, e a OAB não faz nada. É um se defender no escuro, né? É que se criou uma casta lá em Brasília. Esses dias alguém me disse assim, o Renan Calheiros foi muito corajoso uma vez, quando chegou o oficial do Supremo Tribunal Federal para afastar ele do mandato, ele não atendeu, não abriu a porta e depois gerou uma crise e resolveu, ninguém afastou ele da presidência do Senado. Que ele teria sido corajoso. Ele disse, a diferença é que naquela época ele era líder de um bando e tinha outro bando que atuava no outro lado da Praça dos Seus Poderes. Hoje é um bando só que atua em conjunto. Então a gente nem consegue enxergar muito isso, é muito mais por interesses localizados que acontece uma perseguição contra A ou contra B, porque aconteceu algum desentendimento, e desentendimentos acontece direto, tudo que é quadrilha criminosa a gente vê, acontece um desentendimento, aí apaga um arquivo, dá um jeito. A mesma coisa tem acontecido no âmbito das elites hoje de Brasília, mas uma hora esse castelo de cartas cai. Sim, a gente vê muito, ouve falar que para o Brasil ter jeito tem que tirar o PT do poder, né? Mas o Bolsonaro estava no poder. O erro foi dele, ele que recriou o Lula. O que aconteceu para a direita deixar o PT voltar ao poder? Eu fiz uma pergunta parecida com essa sobre a questão da despetização do governo para o ex-ministro Onix Lorenzoni. Ele estava numa das audiências da CPI do INSS e foi boa a resposta dele, porque eu lembro que numa das primeiras entrevistas que ele deu, ele falou da necessidade de despetizar o governo, né? Isso significava tirar muita gente de cargos de confiança que estava lá indicados. E aí houve realmente, durante o governo Bolsonaro, primeiro, a manutenção de gente que era petista, que era de esquerda e que acabou ficando lá, às vezes ficava na moita, não se pronunciava, mas continuava trabalhando lá. Outra parte que é de quadro de funcionários públicos ou de servidores que simplesmente atuam contra se você estiver num governo de direita e não tem o que fazer. Estão protegidos por uma estabilidade supostamente deve servir justamente para blindá-los de interesses políticos que poderiam vir a demiti-los. Eu acho que é para isso que serve mesmo a estabilidade, um dos motivos, mas na verdade utilizam isso como escudo para que os seus próprios interesses políticos não sejam
contrariados por um novo chefe, quando o cara tem que ser, no serviço público, plural, tem que ser aberto a tudo, né? E depois tem um terceiro problema, que é a formação de quadros no direito. Nós estamos engatinhando nisso. Compara com o que a esquerda é hoje, depois de 60, 70, 80 anos, inclusive de luta armada, coisas horrorosas que fizeram. Eles hoje não querem anistia para quem foi com Bíblia e bandeira na mão numa manifestação que era para ser pacífica e desandou por culpa de meia dúzia, que deveria ser punida, mas não do jeito como foi punida também. Mas eles, na esquerda, sequestraram, mataram, assaltaram pessoas, né? Enfim, fizeram reféns em banco. E eles têm esse histórico já de anos e anos e anos de formação de quadros, tanto de militância política, como de militância, como de militância acadêmica também, ou de formação acadêmica, formação de quadros na imprensa. A direita não tem tudo isso. Então não adianta você tirar o topo e trocar e não trabalhar para resolver a parte mais fundacional do Brasil, que depende de mais formação. Isso não é uma coisa que resolve da noite para o dia. Tu acha que esse erro estrutural foi o maior do governo Bolsonaro? É que não é um erro do Bolsonaro em si. E eu não estou dizendo que ele não errou, ele, repito, mesmo reconhece alguns erros que fez. Acho que tem coisas que certamente ele teria feito diferente olhando para trás. Mas esse ponto específico é mais um problema de deficiência de formação estrutural, né? Estrutural na direita. Sim. Quando eu era estudante na faculdade, na URGS, 20 anos atrás, isso foi entre 2005 e 2004 e 2007, eu entrava numa livraria, não tinha livro de direita praticamente. O Olavo de Carvalho ainda morava no Brasil, aliás, ele escrevia artigos na Zero Hora, depois no Globo, mais um ou outro jornal. Era ele, aqui no Rio Grande do Sul tinha o Percival Pugina, que eu até hoje me dou muito bem com ele. O Rodrigo Constantino estava surgindo também naquela época. Fórum da Liberdade era um fórum que tinha 1.000, 2.000 pessoas, hoje tem 6. Hoje você entra numa livraria, tá pau a pau ali o número de livros de autores de direita e de esquerda. E isso é uma coisa que leva décadas, estou falando de 2 décadas atrás. Então, para a gente melhorar, vai levar muito tempo ainda. Eu digo na questão da formação de quadros. E quem está numa presidência da República tem que saber administrar com essa deficiência estrutural que nós temos. Aí, claro que é um grande desafio você encontrar as pessoas certas para encaixar, porque às vezes o cara é um bom teórico, mas não é um bom gestor. E às vezes ele é um bom gestor, mas ele não entende nada de direita, de conservadorismo, de esquerda. E o Bolsonaro cometeu, sim, alguns erros nisso, ele mesmo reconhece, teve troca de ministros aqui e ali, ele buscava fazer o que podia com o material humano que tinha. Mas para um movimento de direita tão recente, não era fácil acertar tudo de uma vez. Muito bom. Marcel, acho que essa é uma das oportunidades que tu vai ter, né, de estar comunicando com um público diferente, né, fora os teus eleitores. Com certeza. Mas quando tu olha para o lado e vê, né, caminhando no rumo do Senado, o Pimenta, Manuela, o Sanderson, né, Rigoto, quem é que é o teu maior adversário? Acho que a gente tem que olhar para uma perspectiva assim, olhar para frente. Para mim, o maior adversário sempre sou eu mesmo. Então, se eu acordei 1 minuto mais tarde, o próximo dia eu tenho que acordar 1 minuto mais cedo e assim por diante. Tenho que olhar no meu objetivo, no meu foco. O meu foco, o da minha pré-campanha, depois da minha campanha, é defender as minhas ideias. Eu preciso que elas cheguem no maior número de pessoas. Essa oportunidade que é fantástica, e todos que puder agarrar para isso até o dia da eleição vão ser... Aliás, eu sempre faço isso durante todo o mandato. Não depende de eleição para me expor, para falar. Mas, obviamente, agora a questão é mais intensa, até porque a gente diminui o ritmo de Brasília para poder estar conversando. Não é a gente diminui, mas diminui automaticamente. Brasília vai se esvaziando, chegando perto da campanha, porque, naturalmente, as pessoas se interessam mais por política e os candidatos têm que estar aí na rua. Então, eu acho que é muito mais uma questão de dedicação minha e de envolvimento de pessoas na campanha do que olhar ao redor para quem são os meus adversários. É óbvio que vai ter postura aqui e ali que eu vou ter que contrariar, vou ter que, eventualmente, vou participar de debates, são coisas que são naturais de uma campanha política, mas minha visão é para frente. E sempre fiz isso. Nunca fiz uma estimativa de quantos votos eu ia fazer, fosse para deputado estadual. Eu sabia qual era a meta. Para deputado estadual, como eu disse, foi 35 mil votos. Para deputado federal, ainda mais o novo, sabia que a nominata ia fazer 180 mil, a nominata não tinha muitos candidatos, eu provavelmente ia ter que fazer naquela eleição perto disso, 2018 e 2022. 2018 achavam que por eu ter ido para o novo, eu tinha jogado fora
a oportunidade de me eleger federal, porque eu era do PP. O PP é um partido grande, com muitos candidatos fortes. E eu saio do PP para ir para o Novo e dizem, tu não vai te eleger. Sim. 180 mil votos, ninguém tinha feito essa votação na eleição anterior. Sim. E eu vou lá e faço, ou recebo, né, 349 mil, quase o dobro. Não, e não só isso, né? Tu cria todo um movimento aí do Como Zato. Todo um movimento, né? isso que é mais uma maior... Eu olho hoje, assim, a Júlia Zardo, né, Com que tá aqui certeza. chegando agora também e tal, e seguindo já naquilo que tu construiu, O né? Ramiro, o Thiago Ramiro, Albrecht, os excelente. dois falaram ontem Sim, no sim. evento. Por quê? Porque os dois começaram também na política, ou junto comigo, ou por incentivo meu, ou as duas coisas. Sim. Né? E os dois, todos aqueles estão em volta no palco. Então, para mim, isso é uma grande alegria. E o meu grande desafio é chegar, então, lá no dia da eleição, sim, com sensação de dever cumprido. O resultado, a urna vai dizer se é o de vitória ou não é, porque democracia é isso, o povo decide de acordo com a vontade do povo. E para o povo exercer a sua vontade, ele vai ter que ter acesso à informação. Então, eu vou levar a informação ao máximo possível de pessoas. Se convencerem de que eu sou o melhor candidato, ótimo. Se não se convencerem, vamos fazer melhor da próxima vez. Sim, tem uma frase que eu sempre gosto de trazer ela e te perguntar também sobre isso, né? Um amigo me falou que a gente não morre no dia da nossa partida, a gente morre quando é esquecido. E como que o Marcel Van Hatten quer ser lembrado? Olha só, boa pergunta essa. Não sei se eu já refleti sobre isso, então eu vou dar uma resposta que pode ser fruto de improviso. Mas acho importante ser lembrado que é uma pessoa que não se deixou dobrar nunca quando o assunto era a defesa dos seus princípios. Acho que isso é o principal. Muito bom. Aí volta valores, família, o alicerce. Valores, energia, coragem de enfrentar quando precisa e não deixar para depois. Acho que tem muita coisa aqui. E o valor da verdade, né? De você ver a coisa. Por exemplo, 8 de janeiro. Eu confesso que quando eu vi aquele negócio, eu não estava nem no país, eu estava visitando meus tios que moram na Bélgica, irmão do meu pai, falecido agora. Estava visitando ele naquele mês de janeiro, a gente estava de férias, era recesso na cama. Eu vi as imagens pela televisão. Qualquer pessoa que visse aquilo se choca com aquilo, sabe? Pode ter um mais, como é que se diz, eufórico, que tenha achado aquilo bonito, mas assim, não. Eu sou contra a manifestação violenta na esquerda, eu sou contra a manifestação violenta na direita. Agora, quando eu chego no Brasil e recebo uma ligação de um familiar, primeiro, na verdade, do deputado Osmar Terra, para me apresentar um familiar de um dos presos do 8 de janeiro. E nessa ligação eu sinto a angústia de uma família por ver o seu pai, o pai de família, que tinha uma empresa lá em Santa Rosa, mais de 30 anos, quase 40 anos, nunca trouxe um boleto, um cara sério, preso de baseada. Me contaram a história que foi se esconder dentro do Palácio do Planalto para evitar as bombas. Ele não estava lá para depredar, ele nunca fez nada de errado. Se passou um dia na delegacia, foi para registrar um boletim de ocorrência contra alguém, então por ele ter algum problema com a justiça. Então, quando eu ouço tudo isso e vou para Brasília e visito a Papuda e vejo aquele absurdo que foi feito, eu digo, não, isso aqui eu não posso compactuar. Eu sou contra a violência, evidentemente, vou continuar sendo contra vandalismo, mas o que estão fazendo aqui com essas pessoas é completamente ilegal, porque a maior parte dessas pessoas, primeiro, não fizeram vandalismo nenhum, e segundo, não tem nada contra elas dentro do devido processo legal. Toda pessoa, o maior criminoso tem direito ao devido processo, as pessoas não tiveram. Então, para mim, isso é muito importante, sabe? Reconhecer a verdade e, no início, muito desacreditado, porque muita gente ainda estava com aquela visão. Até hoje tem gente na esquerda, até nem da esquerda, tem gente que acha que esse negócio da anistia para o 8 de janeiro é coisa de política, não é, isso é coisa de justiça. Sim. Porque não entendeu direito o que aconteceu, não viu. Tenho certeza que muitas dessas pessoas que até hoje não entenderam o que aconteceu, se eu levasse elas para Papuda ou para Colmeia, para visitar as pessoas e ouvisse as pessoas, ia dizer, poxa, isso aqui realmente não dá. 8 de janeiro foi golpe? Claro que não, isso ali foi um golpe, se foi do PT. Para justamente evitar que as pessoas saíssem para a rua depois. Porque foi para o benefício do governo do Lula que as pessoas não participaram mais de manifestação ou participaram menos. O Lula, se não tivesse acontecido o 8 de janeiro, ele não teria mais conseguido governar. Porque o movimento das pessoas na rua, e eu estou falando de movimentos pacíficos, né? Diante dos quartéis, que na minha opinião foi um erro, eu falei na tribuna,
da Câmara dos Deputados. Antes, quase ninguém teve coragem de fazer isso, para as pessoas não irem para diante dos quartéis, que não era a solução, né? Sim. Não era lá. A Câmara, o Congresso Nacional é a representação do povo brasileiro. Inclusive, tinha sido eleito um número de deputados de direita muito grande naquela eleição e estavam lá para ser cobrados. Então, se não tivesse acontecido o 8 de janeiro, Lula não teria a condição de governar. Mas como é que ele governou? Com base na repressão, no medo, no silêncio, na censura, na perseguição. Coisas que a gente vê acontecendo em todos os países aí, comunistas, socialistas. Acontece na Venezuela, em Cuba. Não é à toa que Lula gosta dessa gente. Sim. Marcelo, enquanto a gente está conversando aqui, o John, que é nosso parceiro aqui da ProHub, ele está fazendo ali uma arte, John? né, que vai nos representar aí o nosso bate-papo, a nossa conversa. John, tá contigo a bola. Boa tarde, John. Boa tarde. Ao longo da tua fala aí, tu lembrou aí as tuas origens, lembrou teu começo lá no Grêmio Estudantil, a música. Sim. O desenho vai retratar um pouquinho disso, depois a gente brinca aí com isso. Mas o que eu quero saber é, desta origem, Sim, do jornalismo, da música, o que tu vai levar pro Senado disso, dessa raiz que tu tem, assim? Quando a gente fala de música, a gente tá falando de sensibilidade, a gente tá falando de cultura, né? Daí tu foi beber cultura de novo lá na Europa, foi estudar, foi aprender. Tudo a gente tá falando aqui em volta é isso, é essa origem tua. O que tu vai levar dessa tua origem lá pro Senado Federal? excelente pergunta. Eu acho que ela contextualiza bem o que é o Senado da República. Eu vejo o Senado, para quem tem esse meu perfil, que é um perfil parlamentar, que é um perfil de debate, eu vejo como assim uma espécie até de coroação da trajetória que começou lá como vereador na cidade de Dois Irmãos. Eu fui deputado estadual, agora deputado federal, vai para o Senado. E o Senado é uma casa em que essa sensibilidade pode ser melhor expressada. Porque a Câmara dos Deputados, aquele negócio, né, 513 deputados, aquele aspecto até de feira no plenário, não sei se vocês sabem, mas o plenário da Câmara não tem 513 cadeiras. Tem menos de 400, tem 392, se eu não me engano, cadeiras. Dá um Google aí que vocês vão ver que não tem. Por quê? Porque quando a Câmara foi criada, não tinha esse número de deputados. O país era menor em população e tinha menos estados, certo? E aí manteve-se o mesmo plenário e hoje, quando todos os deputados aparecem juntos para trabalhar, quando está todo mundo ali, tá um dia de posse, um dia, né? Sim. Antes da pandemia não era tão difícil, mas agora com sessões remotas, que eu sou completamente contra, acho que o deputado tem que estar lá, né? Enfim, não vê isso tanto. A gente trabalha lá na Câmara muito, começa 9 da manhã e vai até meia-noite. Eu não acho que eu vou trabalhar menos no Senado, porque eu tenho esse negócio de estar sempre ligado e tal, mas eu vejo o ritmo do Senado que é diferente. 6, 6h30 também começa 9 da noite, mas termina um horário mais civilizado. 6, 6h30 da tarde, a sessão plenária já está mais, digamos assim, já terminou a ordem do dia, entra mais a parte dos discursos, e eu acho, aí respondendo a tua pergunta, que essas características que eu tenho, né, que às vezes é difícil até de demonstrar, porque as pessoas veem mais uma postura aguerrida, às vezes indignada, forte, eu acho que no Senado vai ser mais fácil de expressar esse meu outro lado, um lado mais musical, mais tranquilo, mais centrado, de comunicação de qualquer maneira, mas sem perder a minha essência, essa de combatividade, de continuar. Vamos continuar tendo o Marcel posicionado. Não tem a menor dúvida. Isso não abro mão, não tem como. Mas assim, eu acho que o próprio ambiente, ele permite um debate melhor. Eu vejo, por exemplo, tem muita gente que não sabe, que eu viajei para o exterior, que eu tenho 2 mestrados, fiz uma especialização, eu não sou de ficar declinando currículo, não gosto disso, não tenho essa vaidade. Mas, obviamente, que o que eu aprendi eu quero aplicar. E eu vejo que na belicosidade da Câmara dos Deputados, com todo aquele ambiente mais tumultuado, muitas vezes é difícil colocar em prática isso. Já no Senado, onde você tem um ambiente, né, menos hostil, né, mais respeitoso, com inclusive mais participação em eventos internacionais, eu tenho formação internacional, então assim, tem mais relação com embaixadores, com dinâmicas inclusive o Senado que aprova embaixadores, por exemplo, que são indicados pelo governo para trabalharem fora do país, e obviamente por isso também a gente tem muita relação com embaixadas de outros países no Brasil. Então, para trazer investimentos para o nosso estado do Rio Grande do Sul, para poder trabalhar realmente melhor e representar a nossa cidadania gaúcha, tenho certeza que o Senado vai
vai ser um ambiente de Vai ser trabalho muito bom, né? bem adequado. Poder ver o Marcel se posicionando no Senado, porque a minha maior decepção enquanto eleitor, cara, é ver, por exemplo, o Mourão sumir, né? Nosso senador eleito aqui pelo Rio Grande do Sul sumir sem ter voz ativa lá, mas isso é um papo para um outro programa, não vai ser agora. John, Mas volta com a gente, acho que isso é mais importante nessas circunstâncias, pelo menos, né? Ele é um cara assim, eu conheço ele há muitos anos, né? Eu tenho um apreço pessoal por ele, a questão política, eu sei que tem muita gente chateada com ele, mas vota com a gente, tá alinhado, porque se fosse um petista, tava muito pior a coisa, né? Pelo menos isso. John, por favor. O básico tem que fazer. Fazer a entrega. Fazer a entrega então do registro aqui. Opa! Ah, que legal, com o violino e tudo. Aí, ó, a origem aí, vamos ver se... Muito bom, aqui, ó. Não sei se vai aparecer. Parabéns. Não sei, aqui, acho que aqui, né? Aqui. Depois a gente vai fazer um vídeo. Tá bom. Posso enquadrar isso aqui, né? Claro, por favor. Marcel, Muito obrigado. obrigado. Deus abençoe a tua jornada. Tamo junto. Conta com a gente sempre aí. Obrigado. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Sucesso pra ti também, para Mentes Brilhantes. Obrigado, John. Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, encerramos agora um bate-papo muito legal com Marcel Van Hatten, uma das vozes mais fortes do Rio Grande do Sul, lá na Câmara dos Deputados e pré-candidato ao Senado Federal. Quero saber do John, nosso artista aqui, o head da ProHub, que participou também. As perguntas do John sempre são muito incisivas, né, e trazem memórias ali, né? Então, o Maranata, no outro episódio, chorou, né? O Marcel um pouco mais pragmático, assim, mas dá para ver o quanto as pessoas se sensibilizam quando envolve a arte, né? E o Van Hatten tem um apelo específico ali, né, que é justamente ele ter essa arte na veia ali, músico e tal, uma área que eu não conhecia dele, assim, eu não sabia que ele tinha essa história, e nada mais natural, assim, eu gosto de ir para um caminho mais do comportamento, mais da percepção, o que leva as pessoas a tomarem decisões, e foi mais ou menos nesse caminho a pergunta, entender essa sensibilidade dele. E ele veio bem, assim, ele me surpreendeu, porque também talvez não é uma área do meu conhecimento, mas me surpreendeu ele entender a pergunta no sentido mais sensível da palavra, que é, no Senado eu vou usar essa bagagem. Sim. Talvez como na Câmara ele não use tanto, nas outras esferas ele não usava tanto, mas no Senado ele tem condição de usar essa bagagem cultural, assim, né? Sim, e outra, né, eu acho que cada nível que ele avança, né, porque começou Verdade. como vereador, deputado estadual, deputado federal E ele Senado, foi construindo a bagagem ao longo disso ele também, vai né? construindo e ele vai tendo a liberdade de ser cada vez mais ele mesmo, Claro, né? Porque vamos lá, no início tu tem que, né? Exato. Agora chegou no Senado, eu acho que é a consolidação, né, É isso aí. de qualquer candidato ou pré-candidato como ele é hoje, para ele ser cada vez mais ele mesmo, assim, né? Com certeza. E poder trazer isso. E o fato dele talvez ser assim menos emotivo, eu acho que também pode ser um recorte. A gente não pode nem sequer afirmar isso, é um recorte desse momento. Sim. A gente está também, é importante frisar, um momento tenso da política nacional. Não, e ele, né, foi punido agora. Exato, né, fazendo parte, ele fazendo parte também de um momento para ele como carreira. Então, nada mais natural, assim, e fiquei feliz de poder tirar um sorriso dele quando ele viu o desenho, assim. Sim. Então, a gente encerrou aqui com um sorriso, com esse ambiente mais tranquilo, mais leve, e, sempre é legal poder gerar conexões, assim, com essas pessoas. Então, a gente está muito feliz por causa disso também, assim, e todo o carinho que a gente coloca nesse ambiente, no projeto que a gente fez desde o começo, a tantas mãos, como tu sempre fala, faz com que a gente, colha no final, assim, essas coisas. Pessoas relevantes, né, no cenário nacional, percebendo isso e podendo se entregar. Falar com a gente do jeito que a gente gostaria que eles falassem, né? Coração aberto. Sim, muito legal receber pessoas como eles, né, com convidados ilustres, Com certeza. mas entender, assim, do nosso processo de criação, né, John? Eu cheguei aqui com uma ideia, só que nunca é a ideia final, né? Acho que a ProHub teve um papel de protagonista, né? De pensar em cenário, de pensar em luz, pensar em cena, em fotografia, né? E isso, cara, agregou muito para o projeto, né? Então, assim, e feito com muitas mãos, né? Porque tem equipe técnica, né? Todas as pessoas aqui têm uma importância fundamental. Cada reunião que a gente fez, cada teste que a gente fez de cenário, muitas vezes a gente teve pequenos ajustes, pequenas alterações. Esse cenário tem muitas mensagens, assim, que a gente, com muito carinho, pensou justamente para isso, assim, para dar esse acolhimento, dar essa entrega, e mais do que isso, assim, pensar projeto personalizado. E é isso que a gente tem na nossa essência, entender que cada história que a gente vai contar aqui, ela precisa refletir um pouquinho de quem é o pai da criança, de quem criou essa ideia, quem concebeu isso.
E tu brilhantemente, assim, com o perdão do trocadilho, né? Brilhantemente trouxe essa ideia, enfim, trouxe esse conceito para nós e a gente, matou no peito, vamos executar. Vamos juntos, né? assim. E tudo tem um significado muito importante, né? É isso aí. Então, assim, agradecer mais uma vez ProHub, a tua arte, né? As tuas perguntas sempre incríveis, mas a ProHub como um todo, toda a parte técnica, criação e tudo mais. Agradecer a PUC, né? Nossa grande parceira, FAMECOS, Escola de Comunicação, Arte e Design. Também agradecer a Casa Daniela, né, que Perfeito. trouxe para nós toda Lindos. a curadoria dos móveis e São impecáveis. essa ambientação toda. Drinkando Eventos, né, trouxe para nós as bebidas, acabamos nem tomando ainda, mas calma, vai acabar daqui a pouquinho aqui, a gente vai, Isso vai acontecer. vai fazer um brinde aí comemorando. Café do Mercado, Lugano, grandes parceiros também. Banca 43, mais uma vez o agradecimento que trouxeram ali uns petiscos, um queijinho especial. Esse momento aí é mais do que especial, daqui a pouquinho vai acontecer. Para poder receber, né, as pessoas como realmente fossem na nossa casa. É isso aí. Obrigado, João.